Havia um homem chamado Henrique Martins, que vivia em um pequeno apartamento em um bairro periférico de São Paulo, um apartamento que ele havia alugado por 15 anos, com o salário que ganhava como segurança noturno em um shopping center na zona leste da cidade. Um apartamento que era tão pequeno que basicamente consistia em uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro que precisava constantemente de reparos. Henrique tinha 67 anos quando começou a sentir os primeiros sintomas de uma doença cardíaca que foi diagnosticada como insuficiência cardíaca avançada, uma doença que significava que seu coração não conseguia bombear sangue de forma eficiente. Uma doença que significava que ele provavelmente tinha apenas alguns meses para viver. Uma doença que significava que finalmente havia chegado o momento de resolver coisas que ele havia deixado não resolvidas durante toda a sua vida adulta. Henrique havia passado praticamente toda a sua vida adulta trabalhando como segurança noturno. Havia passado décadas observando pessoas. Havia passado toda uma vida em uma profissão que era essencialmente sobre estar invisível, sobre estar presente, mas não ser notado, sobre guardar segredos que não o pertenciam, mas que ele invariavelmente aprendia, porque estava ali observando enquanto as pessoas faziam coisas que elas acreditavam que ninguém mais via. Quando Henrique recebeu o diagnóstico médico, quando os médicos lhe disseram que ele tinha talvez 3 meses, talvez 4 meses no máximo, Henrique pediu uma folga do trabalho e passou os primeiros dias em seu apartamento pequeno pensando sobre sua vida, pensando sobre as décadas que havia passado trabalhando em um trabalho que era tão invisível que praticamente ninguém em sua vida havia jamais compreendido realmente o que era que ele fazia, pensando sobre a solidão que havia caracterizado praticamente toda a sua existência adulta. Henrique não tinha filhos, não tinha esposa, não tinha relacionamentos significativos com nenhum membro de sua família, porque todos eles haviam morrido há anos ou haviam simplesmente desaparecido de sua vida, de formas que ele nunca conseguira entender completamente. Havia basicamente vivido uma vida solitária durante décadas, uma vida onde o trabalho era sua única âncora, onde o trabalho era a única coisa que dava qualquer tipo de estrutura ou significado ao seu dia. Mas então, durante uma noite, quando Henrique estava sozinho em seu apartamento, quando ele estava deitado em sua cama, enfrentando a realidade de sua própria morte iminente, Henrique decidiu fazer uma coisa que ele havia estado adiando durante toda a sua vida de uma forma que era quase deliberada. Decidiu procurar por uma mulher chamada Joana Ribeiro, uma mulher que havia sido seu grande amor de sua vida, uma mulher que ele havia conhecido em 1982, quando ele tinha 24 anos, uma mulher que havia desaparecido de sua vida de uma forma que era tão abrupta e tão completa que ele havia nunca conseguido realmente processar o que havia acontecido. Henrique havia amado Joana de uma forma que era quase obsessiva. Havia amado uma mulher que era infinitamente mais sofisticada do que ele era. Uma mulher que vinha de uma família de classe média. Uma mulher que tinha educação universitária. Uma mulher que estava absolutamente fora de seu alcance em praticamente todas as formas concebíveis, mas que ainda assim havia permitido que Henrique a cortejar durante quase 2 anos, durante aquele período no início dos anos 80. O relacionamento entre Henrique e Joana havia terminado abruptamente quando o pai de Joana havia descoberto que ela estava relacionada com um homem de classe trabalhadora que era segurança noturno. Havia terminado quando o pai de Joana havia oferecido para Henrique uma quantia substancial de dinheiro para que ele desaparecesse da vida de Joana permanentemente. Havia terminado quando Henrique, que era muito jovem e muito assustado, e muito consciente de quão pouco ele tinha a oferecer, havia aceitado aquele dinheiro e havia desaparecido. Henrique havia nunca contado para ninguém sobre aquele acordo com o pai de Joana. Havia nunca contado porque se sentia ashamed,
porque sentia que ele havia traído Joana ao aceitar o dinheiro, porque sentia que ele havia escolhido dinheiro sobre amor, porque havia passado os últimos 45 anos vivendo com a culpa de que aquela escolha havia definido toda a trajetória de sua vida de forma que era impossível de reverter ou reparar completamente. Então, durante uma noite em seu apartamento, enquanto esperava pela morte que ele sabia que estava vindo, Henrique decidiu encontrar Joana. Decidiu tentar descobrir o que havia acontecido com ela durante aqueles 45 anos. Decidiu tentar, de alguma forma, oferecer uma explicação, oferecer um pedido de desculpas, oferecer algum tipo de encerramento para aquela história que havia permanecido aberta em seu coração durante quase meio século. Levou Henrique quase uma semana para encontrar Joana. Levou quase uma semana de pesquisa na internet, de chamadas para antigos conhecidos, de tentativas de rastrear uma mulher cujo sobrenome havia provavelmente mudado depois de todos aqueles anos. Levou quase uma semana para finalmente descobrir que Joana estava vivendo em uma cidade pequena chamada Atibaia, uma cidade que ficava a apenas 1 hora de carro de São Paulo, uma cidade que era tão perto e ainda assim tão inacessível para ele durante aqueles 45 anos. Henrique dirigiu até Atibaia em uma tarde de primavera, dirigiu em um carro que ele havia alugado, dirigiu como alguém que estava prestes a confrontar um fantasma que havia assombrado sua vida inteira, dirigiu com o coração disposto de uma forma que o tornou consciente de quão danificado seu órgão cardíaco realmente estava. A casa de Joana era uma casa grande de classe média em um bairro arborizado. Era claramente a casa de uma mulher que havia vivido uma vida muito diferente da vida que Henrique havia vivido. Era claramente a casa de alguém que havia tido sucesso, que havia prosperado, que havia construído uma vida que era tudo aquilo que Henrique nunca havia conseguido alcançar. Quando Henrique bateu na porta, quando finalmente deu o passo que havia dado durante 45 anos, uma mulher abriu a porta. Uma mulher que reconhecidamente era Joana, mesmo que estivesse muito mais velha, mesmo que seu rosto tivesse mudado de formas que a idade havia ditado. Uma mulher que, quando viu Henrique, suas feições imediatamente mudaram de confusão para choque para descrença. "Henrique", disse Joana com uma voz que parecia estar vindo de muito longe. "Você é Henrique, aquele Henrique que havia desaparecido completamente de minha vida 45 anos atrás e que eu nunca consegui entender por que havia desaparecido. Como você me encontrou? Por que você está aqui agora?" "Porque eu estou morrendo", respondeu Henrique simplesmente. "Porque eu tenho apenas alguns meses para viver e porque eu não conseguia morrer sem tentar explicar para você o que havia acontecido, sem tentar oferecer desculpas, sem tentar de alguma forma fazer com que você compreendesse porque eu havia abandonado você de forma tão completa e tão final." Joana convidou o Henrique para dentro, convidou para sua casa, que era tão diferente do apartamento pequeno onde Henrique havia vivido sozinho durante 45 anos. Convidou para sentar na sala de estar dela enquanto ela preparava chá, convidou para aquele espaço que claramente era de uma mulher que havia vivido uma vida de conforto relativo, enquanto Henrique havia vivido uma vida de isolamento e trabalho. Joana permaneceu em silêncio durante um longo tempo, depois que Henrique havia contado a verdade. Permaneceu sentada em sua sala de estar, com uma xícara de chá que havia esfriado enquanto ela escutava. Permaneceu como uma mulher que estava processando informações que mudavam fundamentalmente sua compreensão de um evento que havia definido sua vida de uma forma que era impossível de quantificar completamente. "Você desapareceu", disse Joana finalmente com uma voz que era quase inaudível. "Você desapareceu sem dizer nada. Você simplesmente deixou de responder meus telefonemas. Você simplesmente desapareceu de minha vida como se eu fosse alguém que você podia simplesmente descartar quando ficasse inconveniente. E agora,
Você está aqui 45 anos depois me dizendo que meu pai lhe pagou para fazer isso, que você vendeu nosso relacionamento por dinheiro. Sim, respondeu Henrique com uma honestidade brutal, que era quase dolorosa de ouvir. Sim, eu aceitei dinheiro do seu pai. Sim, eu desaparecido porque ele me ofereceu uma quantia que era mais dinheiro do que eu jamais havia visto em minha vida. Sim, eu fiz a escolha errada e tenho carregado aquela culpa durante 45 anos. Mas eu era jovem, continuou Henrique com uma voz que estava quebrando. Eu tinha apenas 26 anos, você tinha 24, e seu pai era um homem tão intimidador, tão poderoso, tão convencido de que você merecia algo melhor do que um segurança noturno. E ele me ofereceu uma quantidade de dinheiro, e eu era tão cobarde que simplesmente aceitei, simplesmente deixei você para trás. Joana começou a chorar naquele momento. Começou a chorar de uma forma que parecia estar saindo das profundezas de seu ser. Chorava porque havia passado 45 anos sem saber o que havia acontecido. Chorava porque havia esperado durante anos por uma explicação que nunca chegou. Chorava porque havia construído uma vida enquanto carregava a ferida de um abandono que ela havia nunca conseguido compreender completamente. Você sabe o que o seu desaparecimento fez comigo? Perguntou Joana através das lágrimas. Você sabe como foi para mim acordar um dia descobrindo que a pessoa que eu mais amava havia simplesmente desaparecido sem qualquer explicação, sem qualquer nota, sem qualquer forma de comunicação. Eu passei anos tentando encontrá-lo. Passei anos procurando você. Passei anos questionando se havia feito algo para afastá-lo. Meu pai não o contou para mim, continuou Joana. Meu pai morreu quando eu tinha apenas 42 anos, e ele nunca admitiu nada sobre você. Nunca disse nada sobre ter lhe pago para desaparecer. Levei décadas para chegar à conclusão de que você simplesmente tinha me traído, que você nunca me amara como eu acreditava que você me amava, que nosso relacionamento tinha sido uma ilusão, que você estava fingindo durante todo aquele tempo. Eu amei você, respondeu Henrique com uma emoção que era quase insuportável de ouvir. Eu amei você mais do que amei qualquer outra coisa em minha vida. E aquela é exatamente a razão pela qual aceitei o dinheiro do seu pai, porque eu compreendia que você tinha uma vida pela frente, uma vida que poderia ser muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia oferecer. E eu amei você o suficiente para deixar você ir, mesmo que tenha sido da forma mais covarde possível. Joana levantou-se abruptamente. Levantou como alguém que não conseguia mais permanecer sentada. Levantou como alguém cujas emoções estavam se tornando tão intensas que ela precisava se mover fisicamente para processar aquilo tudo. 45 anos, disse Joana andando de um lado para o outro de sua sala de estar. Você não esteve aqui durante 45 anos. Você me deixou para que eu vivesse uma vida que eu nunca havia escolhido. Eu tive que lutar para construir uma carreira. Tive que trabalhar como advogada durante décadas para tentar ocupar minha mente com coisa que não fossem os pensamentos sobre você. Eu tive relacionamentos que não funcionaram porque nenhum deles era você. Eu me casei, continuou Joana. Eu me casei com um homem chamado Paulo, que era gentil e que me amava, mas que não era você, que nunca seria você. E embora ele tenha sido um bom marido, embora ele tenha tentado fazer minha vida ser significativa, eu passava noites acordada pensando sobre o que havia acontecido com você, pensando se você havia me esquecido, pensando se você havia encontrado felicidade com outra pessoa. Paulo morreu há 5 anos, disse Joana, com uma voz que tinha se tornado praticamente um sussurro. Paulo morreu, e desde então eu tenho estado vivendo praticamente sozinha, como você aparentemente viveu sua vida toda. E agora você aparece aqui me dizendo que tudo aquilo, todos aqueles anos de sofrimento, tudo aquilo foi resultado de uma decisão que você tomou por dinheiro, porque meu pai achava que você não era bom o suficiente para mim. Henrique permaneceu sentado, permaneceu sem conseguir dizer nada, porque havia compreendido naquele momento a magnitude completa do que ele havia feito.
Havia compreendido que sua decisão de aceitar o dinheiro não havia afetado apenas sua própria vida. Havia afetado a vida de Joana de formas que eram tão devastadoras, tão profundas, que era impossível ser compreendido completamente. Você não tem direito de estar aqui, disse Joana finalmente. Você não tem direito de aparecer em minha vida 45 anos depois, esperando ser perdoado. Você não tem direito de tentar corrigir aquilo tudo com uma confissão que chega décadas tarde demais para fazer qualquer diferença real. Você está absolutamente certo, concordou Henrique, com uma calma que parecia surpreendente. Eu não tenho nenhum direito de estar aqui. Eu não tenho nenhum direito de esperar ser perdoado. Eu não tenho nenhum direito de tentar reescrever uma história que foi destruída por minhas próprias ações. Mas eu estou aqui, de qualquer forma, porque estou morrendo e porque eu não conseguia morrer sem tentar pelo menos explicar, sem tentar pelo menos dizer para você a verdade completa. Então Henrique contou para Joana tudo sobre aqueles 45 anos. Contou sobre como ele havia vivido uma vida de isolamento quase completo. Contou sobre como ele havia usado o dinheiro que o pai de Joana lhe havia dado para viajar durante alguns anos. Contou sobre como havia finalmente parado de viajar e havia se estabelecido em São Paulo. Contou sobre como havia passado décadas trabalhando como segurança noturno, porque era um trabalho que requeria pouca interação social. Contou sobre como havia vivido uma vida que era essencialmente sobre estar invisível, sobre observar as vidas de outras pessoas enquanto sua própria vida permanecia fundamentalmente vazia. E durante todo aquele tempo, continuou Henrique, durante todas aquelas décadas, eu estava pensando sobre você, eu estava imaginando como sua vida havia se desenvolvido, eu estava esperando que você tivesse encontrado felicidade, que você tivesse encontrado um relacionamento que era melhor do que aquele que eu poderia ter oferecido. Mas eu era um homem fraco, admitiu Henrique. Eu era um homem que era tão assustado de sua própria incapacidade de oferecer qualquer coisa significante que eu aceitei dinheiro para desaparecer. E então, quando estava seguro para retornar, quando poderia ter tentado encontrá-la, eu não tinha coragem de fazer isso porque sabia que você havia seguido em frente, que você havia construído uma vida sem mim. Joana sentou-se novamente. Sentou-se com as lágrimas ainda correndo pelo seu rosto. Sentou-se como uma mulher que havia envelhecido visualmente durante os últimos minutos enquanto escutava a história de Henrique. Você sabe o que é pior? Perguntou Joana a Henrique. O que é realmente pior é que eu amava você tanto que teria aceitado uma vida de pobreza com você, teria deixado minha família, teria deixado tudo se você tivesse apenas me pedido para ficar. Mas você não me pediu, você simplesmente desapareceu. Então Henrique e Joana permaneceram ali, naquela sala de estar durante horas. Permaneceram enquanto a tarde se transformava em noite. Permaneceram enquanto ambos processavam a magnitude daquilo que havia acontecido. Permaneceram como dois idosos que haviam vivido vidas paralelas durante 45 anos. Vidas que haviam sido fundamentalmente solitárias, porque ambos haviam estado carregando a ausência um do outro. Você deveria ter esperado encontrar-me em um estado de felicidade, disse Joana finalmente. Você deveria ter esperado encontrar-me vivendo uma vida maravilhosa, com um marido perfeito e filhos e netos. Mas em vez disso, você encontrou uma mulher que passou 45 anos reconstruindo sua vida pedaço por pedaço. Uma mulher que foi marcada por seu desaparecimento de formas que eu nunca completamente recuperei. Sim, concordou Henrique, eu esperava encontrá-la feliz, mas eu compreendia que era improvável que a encontrasse feliz porque eu sabia que eu havia deixado uma cicatriz. Sabia que meu desaparecimento havia deixado uma marca que não podia ser completamente curada. Sabia que estava vindo aqui para confrontar alguém cujas vidas havia destruído, mesmo que involuntariamente. Henrique permaneceu na casa de Joana durante aquela noite.
Permaneceu porque Joana havia pedido que ele ficasse, porque ela havia compreendido que havia muito mais a ser dito entre eles, porque ambos finalmente tinham acesso um ao outro de uma forma que havia sido negada durante 45 anos. Durante a noite, durante aquele período entre o escuro e o amanhecer, quando o mundo parecia estar suspenso em um estado entre realidades, Henrique e Joana conversaram sobre tudo aquilo que havia sido perdido. Conversaram sobre todos os momentos que deveriam ter sido compartilhados, mas que nunca foram. Conversaram sobre as vidas que ambos poderiam ter vivido se a coragem tivesse prevalecido sobre o medo e a pressão social. Joana contou para Henrique sobre seus anos na faculdade de Direito. Contou sobre como ela havia se tornado uma advogada bem-sucedida. Contou sobre como havia construído uma carreira respeitável que havia a mantido ocupada durante décadas. Contou sobre como havia passado noites inteiras trabalhando em casos simplesmente para não ter que ir para casa e estar sozinha com seus pensamentos. E Henrique, por sua vez, contou para Joana sobre aqueles 45 anos. Contou sobre como havia passado noites observando pessoas passando pelo shopping center onde trabalhava. Contou sobre como havia observado casais se beijando, famílias se abraçando, amigos rindo juntos. Contou sobre como havia observado toda aquela conexão humana acontecendo ao seu redor enquanto ele permanecia fundamentalmente isolado, fundamentalmente invisível. Você poderia ter tido tudo isso, disse Joana, apontando pela janela para as ruas da cidade, que começavam a se iluminar com a aproximação do amanhecer. Você poderia ter tido uma vida, você poderia ter tido relacionamentos, você poderia ter tido algo que importasse, além de ficar invisível em um shopping center. Mas em vez disso, você deixou meu pai deitar você fora como se fosse lixo. Sim, respondeu Henrique com uma voz que havia se tornado quase um sussurro. Sim, eu desperdicei minha vida inteira. Desperdicei porque fui fraco demais para resistir, fui fraco demais para lutar, fui fraco demais para tentar reconstruir aquilo tudo depois que recebi aquele dinheiro. Henrique, então, removeu um envelope do bolso de seu paletó, um envelope que ele havia estado carregando durante aquela jornada até Atibaia. Um envelope que continha toda aquela quantia de dinheiro que o pai de Joana lhe havia dado 45 anos atrás. Dinheiro que ele havia nunca gastado completamente. Dinheiro que havia permanecido com ele durante toda aquela vida de isolamento como um símbolo da sua covardia. Eu nunca consegui gastar aquilo, explicou Henrique, porque toda vez que eu olhava para aquele dinheiro, eu me lembrava de você, me lembrava de que eu havia vendido algo que não tinha preço por algo que era tão material, tão vazio, tão fundamentalmente sem significado. Henrique ofereceu aquele dinheiro para Joana, ofereceu como uma forma de tentar compensar, ofereceu como uma forma de reconhecer que haveria nunca haver compensação real, mas que ele precisava fazer algo, precisava oferecer algo além de apenas uma explicação tardia. Joana recusou o dinheiro. Recusou porque compreendeu que aquele dinheiro não poderia reparar nada, porque compreendeu que não havia quantidade de dinheiro que pudesse restaurar aqueles 45 anos, porque compreendeu que aquele dinheiro era simplesmente um símbolo de uma ferida que era muito profunda para ser curada. Você vai morrer em poucos meses, disse Joana de repente. Você vai morrer e eu vou ficar aqui vivendo com aquela informação, vivendo com o conhecimento de que você esteve aqui, que você tentou explicar, que você tentou oferecer redenção, e você simplesmente vai desaparecer novamente e desta vez para sempre. Sim, respondeu Henrique, sim. Eu vou morrer e desta vez você saberá exatamente o que aconteceu. Desta vez não haverá um mistério. Desta vez haverá encerramento, por mais amargo que seja. Mas você não vai estar aqui, continuou Joana com uma voz que estava se tornando cada vez mais desesperada.
Você vai estar morto e eu vou estar aqui sozinha novamente, apenas como estive durante aqueles 45 anos, apenas como estive durante toda a minha vida adulta. Henrique levantou-se naquele momento. Levantou-se como alguém cuja força estava finalmente se esgotando. Levantou-se e caminhou para a janela. Caminhou enquanto o amanhecer estava finalmente chegando sobre Atibaia. Eu vou estar aqui, disse Henrique apontando para uma cadeira que ficava perto da janela. Pelo menos pelos próximos meses, pelos últimos meses de minha vida, eu vou estar aqui com você se você permitir, porque eu não consegui estar aqui durante 45 anos, mas talvez eu consiga estar aqui agora. Talvez eu consiga oferecer algo durante o tempo que me resta. Joana começou a chorar novamente naquele momento. Começou a chorar porque finalmente havia alguém que era Henrique. Finalmente havia alguém que havia vindo procurá-la. Finalmente havia alguém que havia aceitado responsabilidade completa por sua própria covardia. Finalmente havia alguém que estava oferecendo estar presente, mesmo que fosse apenas por um curto período de tempo. Você não pode simplesmente aparecer em minha vida e pensar que alguns meses vão reparar 45 anos, disse Joana através das lágrimas. Você não pode simplesmente pensar que sua presença vai compensar toda aquela ausência, que seu tempo vai fazer diferença. Você está absolutamente certo, concordou Henrique. Alguns meses não vão reparar nada, minha presença não vai compensar aquela ausência, mas talvez, apenas talvez, nós possamos tentar construir algo durante aquele tempo. Nós possamos tentar, de alguma forma, transformar aquela ausência em uma presença, mesmo que seja apenas uma presença muito pequena, no grande contexto de nossas vidas. E assim, Henrique permaneceu em Atibaia, permaneceu na casa de Joana durante aqueles meses que se seguiram. Permaneceu enquanto sua saúde se deteriorava gradualmente. Permaneceu enquanto ele ia, aos poucos, se tornando cada vez mais dependente de medicamentos. Permaneceu enquanto ambos tentavam de formas imperfeitas criar algo que se parecesse com um relacionamento entre duas pessoas que haviam se amado profundamente, mas que havia sido negado a eles durante 45 anos. Nos primeiros dias daquela convivência, havia ainda muita raiva em Joana. Havia ainda muito ressentimento. Havia ainda muita dor que não havia sido completamente processada mesmo com aquela confissão inicial de Henrique. Mas gradualmente, conforme os dias se transformavam em semanas, conforme as semanas se transformavam em meses, havia algo que começou a mudar entre eles. Havia algo que começou a cicatrizar. Havia algo que começou a parecer menos como perdedores solitários tentando compensar, e mais como duas pessoas que finalmente estavam permitindo-se ser vulneráveis um com o outro. Henrique começou a ajudar Joana com pequenas coisas ao redor da casa. Henrique cozinhava para ela, mesmo que suas mãos começassem a tremer conforme sua saúde se deteriorava. Henrique tentava, de formas pequenas e imperfeitas, oferecer os cuidados e a atenção que ele havia nunca conseguido oferecer durante aqueles 45 anos. Joana, por sua vez, começou a permitir-se ficar perto dele, começou a tocar em seus braços sem flinchar, começou a oferecer um tipo de intimidade que não era sexual, mas que era profundamente pessoal. Começou a permitir-se reconhecer que, apesar de tudo, apesar de todos aqueles anos perdidos, apesar de toda aquela dor, havia ainda amor ali. Havia ainda uma conexão que transcendia o tempo e a separação. Uma noite, durante o terceiro mês em que Henrique estava vivendo com Joana, os dois estavam sentados no sofá dela, assistindo o pôr do sol pela janela, assistindo enquanto o céu se transformava em cores de laranja e rosa, assistindo enquanto o mundo ao seu redor parecia estar em paz. Você sabe, disse Joana suavemente, você sabe que eu poderia ter perdoado você anos atrás se você tivesse apenas perguntado, se você tivesse apenas tentado encontrar-me,
se você tivesse apenas recusado aceitar a decisão do meu pai. Sim, respondeu Henrique. Eu sei disso agora. Não sabia na época, mas eu sei disso agora. E aquela é uma das maiores arrependimentos da minha vida. Não apenas aceitei o dinheiro, mas também permiti que o covardia de aceitar aquele dinheiro definir toda a trajetória de minha vida depois disso. Mas talvez, continuou Henrique, talvez de alguma forma estranha, todos aqueles anos de isolamento foram necessários para que eu pudesse chegar a este ponto, para que eu pudesse finalmente ser alguém que compreendesse completamente a magnitude do que havia feito, para que eu pudesse finalmente estar aqui com você em um estado de completa humildade e honestidade. Henrique morreu em uma terça-feira de manhã enquanto dormia. Morreu na cama de hóspede, na casa de Joana. Morreu com Joana sentada ao seu lado, segurando sua mão. Morreu como um homem que havia finalmente encontrado paz, mesmo que tivesse chegado apenas em seus últimos meses de vida. Na morte, Henrique finalmente não era mais invisível. Finalmente havia alguém que o havia visto completamente, que havia reconhecido quem ele realmente era, que havia permitido-se amá-lo, apesar de tudo aquilo que havia sido perdido, apesar de tudo aquilo que haviam sofrido, apesar de tudo aquilo que nunca poderia ser reconstruído. Após a morte de Henrique, após Joana ter permanecido durante 3 dias ininterruptos, segurando a mão de um homem que havia sido seu grande amor, durante apenas 2 anos, mas que havia assombrado cada momento de sua vida durante 45 anos, após Joana ter finalmente deixado o corpo de Henrique ser levado por aqueles que cuidam dos mortos, Joana descobriu que estava grávida. Não era possível, era absolutamente impossível. Era algo que deveria ter sido completamente impossível, dado que Joana havia passado por menopausa havia mais de 20 anos. Dado que ela havia se tornado uma mulher que havia acreditado que aquela fase de sua vida havia terminado, dado que não havia qualquer explicação médica para como aquilo poderia estar acontecendo. Mas quando Joana foi ao médico, quando ela descreveu seus sintomas, quando ela passou por testes, os resultados foram absolutamente claros. Joana estava grávida com aproximadamente 3 meses de gravidez. Joana estava levando uma criança no seu corpo, mesmo que aquela criança fosse impossível de existir medicamente falando. A criança havia sido concebida, aparentemente, durante aquele período nos últimos meses, quando Henrique havia estado vivendo com ela. Aquele período quando eles finalmente se haviam permitido ser vulneráveis um com o outro. Aquele período quando a intimidade que haviam compartilhado havia transcendido simplesmente estar presente e havia se tornado também fisicamente próxima. Joana passaria seus últimos anos em um estado de completa confusão sobre como aquilo era possível. Passaria seus últimos anos gerando uma vida que havia vindo de um homem que estava morrendo, gerando uma vida que era impossível e que ainda assim era completamente real, gerando uma vida que era uma prova viva de que mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando a morte estava próxima, mesmo quando as circunstâncias eram completamente impossíveis, ainda havia potencial para que a vida pudesse emergir. Joana deu à luz a uma menina que ela nomeou Marina, uma menina que tinha os olhos de Henrique, uma menina que tinha o jeito que Henrique tinha de inclinar a cabeça quando estava pensando, uma menina que era um lembrete vivo de que mesmo 45 anos de separação não havia conseguido apagar completamente a conexão que havia existido entre Joana e Henrique. Joana criou Marina sozinha. Criou como uma mulher que havia finalmente compreendido o que significava não estar sozinha. Criou como uma mulher que havia finalmente recebido um presente que ela nunca havia esperado receber. Criou como uma mulher que havia finalmente compreendido que aquele relacionamento com Henrique não tinha sido um fracasso, mas sim uma história que havia continuado de formas que ninguém poderia ter previsto. Quando Marina tinha 5 anos, quando ela era uma criança que havia herdado tanto de seu pai, mas que havia nascido em um mundo onde seu pai havia morrido antes que ela tivesse chegado,
Um homem apareceu na porta de Joana, um homem que disse que era irmão de Henrique, um homem que havia descoberto que seu irmão tinha tido uma filha, um homem que havia vindo procurar essa filha porque queria conhecê-la, queria ser parte de sua vida, queria garantir que ela soubesse quem seu pai realmente era. Eu sou seu tio, disse o homem para Marina. Sou o irmão de seu pai e eu venho para lhe dizer histórias sobre quem seu pai foi, para ajudar você a compreender que mesmo que você nunca o tenha conhecido pessoalmente, que mesmo que você só tenha nascido depois que ele morreu, seu pai era um homem que era digno de ser conhecido. Seu pai era um homem que cometeu erros, mas que também tentou reparar aqueles erros da melhor forma que conseguia. O tio de Henrique, que se chamava Felipe, começou a visitar Joana e Marina regularmente, começou a trazer histórias sobre Henrique, começou a preencher aqueles vácuos que existiam no conhecimento de Marina sobre quem era seu pai, começou a criar uma narrativa que permitia que Marina compreendesse que seu pai havia sido uma pessoa real, tinha sido uma pessoa complexa, tinha sido uma pessoa que havia amado profundamente, mesmo que tivesse vivido uma vida de isolamento. Felipe revelou para Joana que Henrique havia deixado dinheiro para Marina em seu testamento, revelou que Henrique havia feito arranjamentos antes de morrer para garantir que sua filha tivesse segurança financeira, revelou que Henrique havia, de alguma forma, compreendido que havia uma criança vindo, mesmo que não tivesse vivido tempo suficiente para conhecê-la. Aquele dinheiro que Henrique havia deixado para Marina era pequeno comparado ao dinheiro que ele havia recebido do pai de Joana 45 anos antes, mas representava tudo aquilo que Henrique havia conseguido economizar durante aqueles 45 anos, trabalhando como segurança noturno. Representava toda aquela vida de isolamento traduzida em uma quantia de dinheiro que poderia ser usada para dar a Marina uma vida que seria diferente da vida que Henrique havia vivido. Joana usou aquele dinheiro para ajudar a pagar a educação de Marina, usou para garantir que sua filha tivesse oportunidades que ela não havia tido, usou para quebrar o ciclo de isolamento e invisibilidade que havia caracterizado a vida de seu pai. Marina cresceu sabendo que era filha de um homem que tinha morrido antes de seu nascimento. Cresceu sabendo que seu pai era uma pessoa que havia cometido erros, mas que também havia tentado reparar aqueles erros. Cresceu sabendo que ela era uma prova viva de que a vida podia emergir mesmo das circunstâncias mais impossíveis. Quando Marina era adolescente, quando ela começou a questionar sua própria identidade, quando ela começou a fazer perguntas sobre quem era seu pai realmente, Joana fez algo que seria fundamental para o entendimento que Marina teria sobre sua própria história. Joana levou Marina ao shopping center onde Henrique havia trabalhado durante 45 anos, levou para mostrar o local onde seu pai havia passado a maior parte de sua vida adulta, levou para que Marina compreendesse que seu pai havia sido invisível aqui, que seu pai havia observado vidas acontecendo ao seu redor, enquanto sua própria vida permanecia fundamentalmente isolada. Quando Marina viu aquele shopping center, quando ela caminhou pelos corredores que seu pai havia cuidadosamente vigiado durante décadas, quando ela finalmente compreendeu a magnitude do sacrifício que seu pai havia feito pela vida dela, Marina começou a chorar. Começou a chorar porque compreendeu que havia nascido apenas porque seu pai havia finalmente decidido ser vulnerável. Havia nascido apenas porque seu pai havia finalmente permitido que alguém o visse completamente. Havia nascido como resultado de um ato de coragem que havia levado 45 anos para acontecer. Marina se tornou uma ativista, se tornou uma mulher que passou sua vida tentando tornar visível o invisível, se tornou uma mulher que trabalhou com pessoas que estavam sendo marginalizadas pela sociedade, se tornou uma mulher que dedicou sua vida a garantir que ninguém mais tivesse que viver no isolamento completo que seu pai havia vivido.
E quando Marina tinha 30 anos, quando ela havia passado uma década trabalhando em projetos que ajudavam pessoas invisíveis a se tornarem visíveis novamente, quando ela havia criado programas que ajudavam pessoas isoladas a encontrar comunidade e conexão, Marina finalmente escreveu a história de seu pai. Escreveu sobre Henrique Martins. Escreveu sobre um homem que havia passado 45 anos invisível, mas que havia finalmente se tornado visível através do amor de uma mulher que o havia esperado durante todo aquele tempo. Escreveu sobre como o isolamento e a invisibilidade podia ser finalmente quebrada através de honestidade radical e vulnerabilidade completa. O livro de Marina se tornou uma sensação. O livro se tornou um best-seller. O livro trouxe atenção para milhares de pessoas que estavam vivendo em isolamento similar. O livro transformou a história de erro e redenção de seu pai em algo que tinha poder para mudar vidas. E quando Marina finalmente terminou de escrever aquele livro, quando ela finalmente terminou de contar a história de seu pai, Marina visitou o túmulo de Henrique em um cemitério em São Paulo. Visitou como uma mulher que tinha finalmente compreendido completamente quem era seu pai. Visitou como uma mulher que tinha finalmente podido transformar isolamento em conexão. Visitou como uma mulher que tinha finalmente podido dar a seu pai a visibilidade que ele nunca havia tido em vida. O livro de Marina, intitulado Invisível, gerou uma onda de interesse público que transcendeu as expectativas de qualquer um envolvido. Gerou conversas sobre invisibilidade social, sobre como certos grupos de pessoas eram sistematicamente descartados pela sociedade. Gerou discussões sobre o custo emocional de viver em completo isolamento enquanto observava a vida acontecer ao seu redor sem ter permissão de participar dela. O livro provocou particularmente intensa reação quando Marina revelou que havia uma carta que Henrique havia escrito para Joana semanas antes de sua morte. Uma carta que ele havia deixado com Felipe com instruções de que fosse entregue apenas depois que Marina tivesse nascido. Uma carta que continha palavras que Henrique havia escrito sabendo que provavelmente não estaria vivo para vê-las serem lidas. Naquela carta, Henrique havia explicado para Joana que ele sabia que ela estava grávida, que ele havia descoberto acidentalmente quando estava organizando as coisas de Joana em sua casa, que ele havia compreendido imediatamente que aquela criança era a razão pela qual ele havia sido enviado de volta para aquela cidade, que aquela criança era o propósito que havia faltado em sua vida durante 45 anos. Henrique havia escrito que ele havia vivido uma vida de invisibilidade, não por coincidência, mas porque ele precisava daquela vida para compreender profundamente o que significava ser invisível, que ele precisava daquela vida para que, quando finalmente conhecesse Joana novamente, ele pudesse ser alguém que compreendesse completamente o que ela havia sofrido. Que ele pudesse ser alguém que pudesse oferecer não apenas amor, mas também compreensão radical de como era viver com um vazio que parecia impossível de preencher. Henrique havia escrito que ele esperava que sua filha crescesse, sabendo que ele a havia amado profundamente, mesmo antes de conhecê-la. Que ele havia reservado dinheiro não apenas para sua segurança financeira, mas também como evidência física de que ele havia pensado em sua existência durante todos aqueles 45 anos, que ele havia planejado para que, quando ela crescesse, ela compreendesse que havia pessoas no mundo que eram invisíveis, mas que ainda importavam, que havia pessoas cuja existência era valiosa mesmo que a sociedade não reconhecesse essa valorização. A carta de Henrique se tornou um documento que foi publicado amplamente, se tornou algo que foi ensinado em escolas, se tornou parte de currículos sobre empatia e invisibilidade social, se tornou uma voz que estava falando décadas após a morte de Henrique, uma voz que continuava a impactar pessoas de formas que ninguém poderia ter imaginado.
Marina começou a receber correspondência de milhares de pessoas que se identificavam com a história de seu pai, correspondência de pessoas que havia vivido suas próprias vidas de isolamento, correspondência de pessoas que havia finalmente compreendido, através da história de Henrique, que sua invisibilidade não era culpa delas, que a sociedade era sistematicamente organizada, de forma que certas pessoas permaneciam invisíveis, enquanto outras recebiam toda a atenção e validação. Uma professora escreveu para Marina contando sobre como o livro havia mudado a forma como ela ensinava, contando sobre como havia começado a notar seus alunos que eram invisíveis, contando sobre como havia começado a chamar aqueles alunos para serem vistos, para serem reconhecidos, para serem incluídos em conversas que haviam sido sistematicamente excluindo deles. Um assistente social escreveu para Marina, descrevendo como havia usado o livro em seu trabalho com pessoas sem abrigo, descrevendo como havia usado a história de Henrique para ajudar seus clientes a compreender que, apesar de terem sido tornados invisíveis pela sociedade, apesar de terem sido descartados, apesar de terem sido marginalizados, eles ainda eram pessoas cujas vidas importavam. Um empresário escreveu para Marina, contando sobre como havia lido o livro e havia compreendido que havia passado sua vida inteira tornando certas pessoas invisíveis através de seus próprios preconceitos e suposições, contando sobre como havia decidido reorganizar seu negócio de forma que aqueles que haviam sido invisíveis pudessem finalmente serem vistos e valorizados. O impacto do livro de Marina finalmente levou a uma série de iniciativas públicas. Levou ao estabelecimento de programas em várias cidades brasileiras que eram especificamente focados em identificar e suportar pessoas que estavam vivendo em isolamento social completo. Levou a mudanças em como os serviços de bem-estar social abordavam questões de invisibilidade sistemática. Uma universidade, em particular, criou uma bolsa que era especificamente designada para estudantes que vinham de ambientes de isolamento extremo. Bolsa que era nomeada em honra de Henrique Martins. Bolsa que havia passado para dezenas de estudantes que nunca teriam oportunidade de frequentar a universidade de outra forma. Bolsa que havia transformado vidas através do reconhecimento de que certas pessoas haviam sido sistematicamente excluídas das oportunidades que outras tomavam como garantidas. Marina eventualmente se tornou uma defensora pública de direitos dos marginalizados, se tornou uma mulher que passou seu tempo falando em conferências internacionais sobre invisibilidade social, se tornou uma mulher que havia transformado a história de seu pai em um movimento social que estava impactando como as sociedades pensavam sobre valor humano e inclusão. 20 anos após a morte de Henrique, uma documentária foi criada sobre sua vida e sobre o legado que havia deixado através de Marina. Documentária que explorava completamente a história de isolamento, redenção e transformação que havia caracterizado a vida de Henrique. Documentária que finalmente colocava uma cara, uma história, uma humanidade completa naquele homem que havia sido invisível durante 45 anos. Na documentária, Joana foi entrevistada nela aos 85 anos. Foi entrevistada como uma mulher que havia envelhecido, mas que havia mantido aquele amor que havia definido toda a sua existência. Foi entrevistada como uma mulher que havia permitido-se ser vulnerável, que havia permitido-se perdoar, que havia permitido-se amar alguém mesmo diante de circunstâncias que teriam desafiado qualquer pessoa mais fraca. Joana falou sobre aqueles últimos meses que havia passado com Henrique. Falou sobre como havia aprendido que o perdão não era sobre o passado, mas sobre permitir que o futuro pudesse ser diferente. Falou sobre como havia decidido que, em vez de gastar seus últimos anos reclamando sobre o tempo perdido, ela gastaria seus últimos anos celebrando o tempo que finalmente havia sido encontrado.
Falou sobre como Marina era uma prova viva de que até mesmo em circunstâncias aparentemente sem esperança, havia potencial para que algo novo e belo pudesse emergir. Felipe também foi entrevistado na documentária. Felipe, que era muito mais velho agora. Felipe, que havia passado toda a sua vida observando seu irmão viver em isolamento. Felipe, que havia finalmente podido, através de Marina, conectar-se com o legado de Henrique de formas que ele nunca havia imaginado que fossem possíveis. Felipe falou sobre como havia finalmente compreendido que seu irmão havia vivido a vida que precisava viver, que Henrique havia vivido a vida que era necessária para que pudesse ser a pessoa que finalmente poderia amar Joana da forma correta, que Henrique havia vivido 45 anos de invisibilidade, não como punição, mas como preparação. E quando a documentária foi finalmente exibida, quando foi mostrada em festivais de cinema internacionais, quando ganhou prêmios por sua exploração comovente de isolamento e humanidade, quando finalmente transformou a história de um homem invisível em algo que foi visto e validado publicamente, o legado de Henrique Martins finalmente foi completamente estabelecido como algo que tinha impacto real no mundo, que tinha poder para mudar como as pessoas viam uns aos outros, que tinha força para transformar invisibilidade em visibilidade, isolamento em conexão, desespero em esperança. Marina visitava o túmulo de seu pai regularmente. Visitava como uma mulher que havia finalmente compreendido completamente quem era seu pai, mesmo nunca o havendo conhecido pessoalmente. Visitava como uma mulher que havia transformado a morte e isolamento de seu pai em algo que estava salvando vidas. Visitava como uma mulher que havia dado a seu pai a imortalidade que ele merecia através de sua narrativa, através de seu ativismo, através de seu compromisso de garantir que ninguém mais tivesse que viver invisível como seu pai havia vivido durante 45 anos. 30 anos após a morte de Henrique Martins, quando Marina tinha finalmente 32 anos e estava ela própria se aproximando da meia-idade, quando ela havia passado uma década inteira trabalhando em iniciativas globais focadas em visibilidade social e inclusão, quando ela havia finalmente compreendido completamente que sua existência era em si mesma um milagre que havia emergido de uma história de isolamento e redenção, Marina tomou a decisão de criar um monumento público em honra de seu pai. O monumento foi construído em frente ao shopping center, onde Henrique havia trabalhado exado durante 45 anos. Foi construído como uma escultura de um homem invisível. Foi construído de uma forma que era ao mesmo tempo bela e perturbadora. Foi construído de forma que forçava as pessoas que passavam por ele a confrontar a realidade de que havia pessoas invisíveis em suas cidades, havia pessoas cujas vidas importavam, havia pessoas cuja existência era válida mesmo que a sociedade não as reconhecesse. A cerimônia de inauguração do monumento foi acompanhada por centenas de pessoas. Foi acompanhada por pessoas que haviam sido transformadas pelo livro de Marina. Foi acompanhada por pessoas cujas vidas haviam sido salvas por iniciativas que foram criadas em honra de Henrique. Foi acompanhada por uma comunidade que havia finalmente se reunido em torno do reconhecimento de que invisibilidade era uma violação e que visibilidade era um direito humano fundamental. Joana, que havia finalmente morrido alguns anos antes desta cerimônia, aos 92 anos, não estava presente no monumento, mas ela estava presente em espírito. Estava presente através de Marina, estava presente através de todas as formas que o amor que havia existido entre ela e Henrique havia transformado o mundo de formas pequenas e grandes. Felipe também havia morrido conhecendo que o legado de seu irmão havia transcendido qualquer coisa que ele tivesse jamais imaginado que fosse possível. Havia morrido sabendo que aquele homem invisível que ele havia amado durante toda a sua vida havia finalmente se tornado visível através dos olhos do mundo. Havia morrido em paz.
Na cerimônia, Marina falou sobre o monumento, falou sobre o que significava finalmente reconhecer publicamente aqueles que haviam sido invisíveis. Falou sobre como seu pai havia vivido uma vida que era caracterizada pelo isolamento, mas que havia finalmente recebido validação através daquele monumento de pedra. Eu sou um milagre, disse Marina ao auditório que havia se reunido para honrar seu pai. Sou um milagre porque meu pai e minha mãe foram capazes de transformar 45 anos de separação em um breve período de apenas alguns meses de conexão verdadeira. Sou um milagre porque meu pai era uma pessoa invisível, que foi finalmente visto, que foi finalmente reconhecido como merecedor de amor, que foi finalmente compreendido como alguém que tinha valor mesmo que a sociedade houvesse tentado defini-lo como sem valor. E este monumento, continuou Marina apontando para a escultura ao seu redor, este monumento não é apenas para meu pai. Este monumento é para todos aqueles que haviam sido tornados invisíveis, para todos aqueles que haviam passado suas vidas observando outros viverem vidas que pareciam estar fora de seu alcance, para todos aqueles que haviam compreendido profundamente a solidão que vem com não ser visto, com não ser reconhecido, com não ser validado pela sociedade que era supostamente deles. Também, Marina então revelou que ela havia reservado fundos para criar um programa em múltiplas cidades ao redor do mundo que seria especificamente focado em identificar pessoas invisíveis, em criar redes de suporte para elas, em oferecer reconhecimento e validação que havia sido negado para elas durante suas vidas inteiras. O programa seria chamado Visível, um nome que refletia a transformação fundamental que havia caracterizado a história de seu pai. Um programa que seria guiado pelos princípios de que toda vida humana tinha valor, que toda pessoa merecia ser vista, que toda pessoa merecia estar conectada à comunidade, mesmo que a sociedade as houvesse definido como marginais. Nos anos que se seguiram à inauguração daquele monumento, centenas de pessoas viajaram para aquele shopping center para ver o monumento de Henrique, para colocar flores ali, para contar suas próprias histórias de invisibilidade, para finalmente se dar permissão para serem vistas e reconhecidas através do reconhecimento de que outras pessoas como elas existiam, que outras pessoas como elas haviam sofrido isolamento similar, que outras pessoas como elas mereciam estar conectadas à comunidade humana. Um homem visitou o monumento contando sua própria história de 40 anos, vivendo como sem-abrigo, contando como havia passado décadas invisível nas ruas de São Paulo, contando como havia lido o livro de Marina e havia compreendido que sua invisibilidade não era culpa dele, que a sociedade tinha uma obrigação de reconhecer sua humanidade, que ele merecia estar visto. Uma mulher visitou o monumento contando sobre como havia sido domesticamente abusada durante 30 anos, contando sobre como havia sido tornada invisível pelo seu abusador, contando como o livro de Marina havia a dado coragem para deixar a situação, para reconhecer que ela tinha valor, que ela merecia ser vista, que ela merecia estar segura. Um adolescente visitou o monumento contando sobre como havia tentado suicídio, porque se sentia invisível em sua escola, contando como o livro de Marina havia a salvado, porque havia a feito compreender que a invisibilidade que ela estava experimentando era temporária, que havia pessoas que poderiam vê-la, que havia comunidade esperando reconhecer sua existência. E quando Marina finalmente envelheceu, quando ela havia completado sua missão de vida de transformar isolamento em visibilidade, quando ela finalmente chegou aos seus últimos anos, Marina visitou o túmulo de seu pai em um dia de primavera. Visitou como uma mulher que havia vivido uma vida completamente diferente da vida que seu pai havia vivido. Visitou como uma mulher que havia sido visto e validado durante toda a sua vida. Visitou como uma mulher que era bem conhecida internacionalmente por
Seu trabalho transformador. Pai, disse Marina, colocando flores no túmulo de Henrique, você finalmente está visível. Você finalmente foi visto. Você finalmente foi reconhecido como a pessoa extraordinária que você sempre foi, mesmo quando ninguém mais conseguia vê-lo. E através de seu legado, através do impacto que sua vida teve no mundo, você continuará a ser visto, continuará a ser validado, continuará a inspirar pessoas a reconhecerem aqueles que haviam sido invisíveis em suas próprias vidas. E assim, a história de Henrique Martins, que havia começado como uma história de um homem invisível que havia aceito dinheiro para desaparecer de uma vida, que havia continuado como uma história de isolamento durante 45 anos, que havia se transformado em uma breve história de redenção e reconhecimento, aquela história finalmente se havia transformado em um movimento global que estava mudando como as sociedades pensavam sobre valor humano, sobre inclusão, sobre responsabilidade de reconhecer aqueles que haviam sido sistematicamente tornados invisíveis. A morte de Henrique não havia sido o fim de sua história. Havia sido apenas o ponto onde sua história havia se transformado de algo pessoal em algo universal. Havia sido apenas o momento onde seu isolamento havia se transformado em uma chamada ao mundo de reconhecer e abraçar aqueles que estavam invisíveis. Havia sido apenas o começo de um legado que continuaria a impactar gerações futuras, que continuaria a iluminar aqueles que haviam sido deixados na sombra, que continuaria a transformar invisibilidade em visibilidade, isolamento em conexão, desespero em esperança infinita.